Atos, capítulo 13, a partir do versículo de número 42. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Parece que teve gente que não encontrou. Diz assim a palavra do Senhor: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Agora, do 44 ao 52, nós leremos responsivamente. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim o determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles os vossos pés, partiram para Icônio. Todos os 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, nessa noite nós estamos aqui para ouvir a exposição da Tua palavra. Dá ao Teu Filho toda a glória, dá a Ti mesmo, Deus, também toda a exaltação. Deus, glorifica o Teu nome e o nome de Jesus enquanto ouvimos a pregação desta noite. Ó Pai, faz-nos entender a importância, ó Deus, da pregação da palavra de Deus, para que haja saúde, para que haja bênção, para que haja paz no rebanho do Senhor Jesus. Ó Deus, eu quero Te pedir que o Senhor faça com que cada um dos membros da nossa igreja sejam pessoas que amam ouvir pregação da palavra. Amém. Amam ouvir exposição bíblica com fidelidade. Que os irmãos deste rebanho se alimentem da pregação da palavra de Deus. E que eles tenham um discernimento de que quando a Deus a palavra é exposta com fidelidade, no poder do Espírito Santo, é o Senhor mesmo quem está falando aos nossos corações. Então, Deus, dá-nos graça, unção e alegria para pregar essa mensagem, ouvir essa mensagem, e que a Unida Deus, ó Pai, como sempre foi desde o passado, seja um lugar de onde a pregação se irradia, ó Deus, para a cidade, para a região, para o Brasil e para o mundo inteiro. Exalta Cristo e fala aos nossos corações por meio da pregação desta noite. Nós oramos, nós clamamos, nós dependemos do Espírito e cremos do Senhor. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. O púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual Ele governa a sua igreja. O púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual Ele governa a sua igreja. Essa frase, amados irmãos, é atribuída ao grande teólogo João Calvino, que foi um grande estadista, que foi um grande advogado, que foi um destacado pastor de ovelhas, que foi um dos maiores teólogos de todos os tempos. Mas se você, amado irmão, quer entender o ministério de Calvino, você precisa entender muito bem que o seu ministério na cidade de Genebra é centrado
trabalho feito no púlpito da igreja de Saint-Pierre, onde a Bíblia é exposta sequencialmente todos os domingos ali, onde o povo de Deus é alimentado pelo próprio Deus por meio da pregação da sua palavra. É tão importante, amados irmãos, a redescoberta da pregação expositiva na Reforma Protestante, que quando Guilherme Farel e João Calvino são expulsos da cidade de Genebra, porque querem que a igreja tenha disciplina e não querem dar a Santa Ceia a não convertidos, então o conselho da cidade os expulsa. 3 anos depois, quando Calvino é chamado a voltar, sem querer voltar porque tinha vivido os melhores 3 anos de sua vida, se casou lá na cidade de Estrasburgo, pastoreou uma igreja de fala francesa de 500 membros, e naquele lugar foi professor de Novo Testamento e muito feliz. Veio para Genebra de novo por obediência e não por desejo próprio. E 3 anos depois, quando ele entra naquela cidade e entra na Catedral de Saint-Pierre e abre a Bíblia, ele começa a expor o texto no versículo seguinte, no qual ele tinha parado 3 anos atrás. Esses homens não só falavam, eles criam que o púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual ele governa a sua igreja. Nós, amados irmãos, cremos como reformados que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Se você for estudar o conceito de palavra de Deus na teologia, você vai saber, amados irmãos, que existe de fato a palavra de Deus revelada, que é a sua Escritura. Essa é inspirada, infalível e inerrante. Existe a palavra de Deus simbolizada nos sacramentos. São as únicas coisas que você vê na pregação nas igrejas protestantes. Existe a palavra escrita, a palavra simbolizada, mas existe o clímax da revelação, que é a palavra encarnada, cujo nome é Jesus. Também essa é a revelação infalível, porque Cristo é o clímax da revelação. Ele é a palavra de Deus encarnada. Mas existe também a palavra pregada. Se a palavra de Deus for pregada com fidelidade, nós presbiterianos, reformados e calvinistas acreditamos que se a palavra é pregada com fidelidade, exposta com dedicação na unção do Espírito, ela está expondo a palavra de Deus e portanto ela é palavra de Deus para você. É claro que a pregação não ocupa o mesmo lugar das Escrituras. Por quê? Porque pregadores humanos podem falhar. Mas se o pregador expõe com fidelidade o texto, então você precisa entender que você está ouvindo a voz do próprio Deus. No livro, amados irmãos, que eu escrevi de homilética em espanhol, eu coloco uma citação de Lutero, que eu acho maravilhosa. Ele disse: você vem à igreja, você ouve a voz do pastor, mas preste atenção. Se o texto é pregado com fidelidade, você pode ouvir a voz do pastor, mas quem está falando com você não é o pastor. Quem está falando com você, por meio das Escrituras, é o próprio Senhor. Então, se você entende que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus para você, então você vem para a igreja com expectativa diferente. Você vem para a igreja com um grande desejo de ouvir o que Deus tem a dizer a você. E quando você vem para ouvir a pregação, você não fica com a plaquinha 10, 9, 8, 7, gritou demais, falou baixo demais, falou rápido demais, falou devagar demais. Não! Você se preocupa se o texto está falando a palavra de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Porque a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus para você. Então esteja atento, porque esse texto maravilhoso, amados irmãos, no qual nós vemos o ministério de Paulo e Barnabé, na cidade de Antioquia, da Pisídia, nos apresenta a pregação da palavra de Deus. E ele vai nos mostrar quais são os efeitos da pregação da palavra de Deus. Você se lembra que de manhã eu preguei aqui sobre os desafios da missão nesse mesmo capítulo, quando eles ali chegam. O desafio da perseverança, Marcos fica para trás, mas eles continuam lutando. O desafio da humildade, eles não chegam querendo arrebentar e dizendo quem são. Eles se sentam na sinagoga, esperam a leitura e não se ensoberbecem nem se exaltam. Esperam o momento de serem chamados para fazer o que tem que fazer na hora certa. Mas também, amados irmãos, eles aproveitam a oportunidade, porque quando são chamados depois da leitura da lei dos profetas, Paulo se levanta, amados irmãos, conta a história da teologia do Antigo Testamento, até chegar no rei Davi, no descendente de Davi, fala da morte, da ressurreição de
de Jesus, fala que a ressurreição foi profetizada nas Escrituras e se cumpriu, e chama o povo a reconhecer o seu pecado, mostra que Jesus é o Redentor e mostra que todo aquele que crê em Jesus será salvo, mas que quem rejeitá-lo será um desprezador e receberá a pena por causa disso. Então, amados irmãos, depois dessa pregação poderosa, todos ficaram impactados na sinagoga naquele sábado. E os próprios líderes da sinagoga, os rabinos, o conselho daquela sinagoga, chamaram Paulo para pregar no sábado seguinte. Prega para nós, sábado que vem de novo. A pregação foi tão boa que eles quiseram ouvir mais uma vez o sermão. E quando Paulo saiu, amados irmãos, a sinagoga foi despedida e muitos judeus e muitos prosélitos piedosos, ou seja, discípulos dos judeus que não eram judeus, eram romanos ou gregos, seguiram a Paulo e Barnabé, e eles pregaram para eles e persuadiram aqueles homens a permanecer firme na graça de Deus, porque eles já tinham sido convertidos ali. Então na semana seguinte lá vai Paulo pregar, amados irmãos. E aqui então nós aprendemos sobre os efeitos da pregação da palavra. O primeiro deles: a pregação da palavra atrai a multidão. A pregação da palavra atrai a multidão. Versículo 44. Vamos ler comigo todos o que diz? Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Vamos lá? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o povo tem fome da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, apontando para o Senhor Jesus, alguns já são convertidos e contam a notícia naquela importante cidade da Turquia de hoje, Antioquia da Pisídia, no sul da Turquia, na região da Galácia. Então toda a cidade fica sabendo, e a sinagoga nunca ficou tão cheia como no sábado seguinte em que Paulo vai pregar ali. E o texto nos mostra então, amados irmãos, que um efeito da pregação da palavra é que a pregação da palavra atrai a multidão. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Amados irmãos, o povo tem sede da palavra de Deus, e muita gente vai resistir. Nós vamos aprender sobre isso. Mas quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, apontando para Jesus, aqueles que têm fome de Deus vão correr, amados irmãos, para ouvir a pregação da palavra de Deus. Irmãos, é tanto assim que quando Paulo tem o ministério dele em Éfeso, depois desse tempo, ele prega provavelmente 5 horas na escola de Tirano todos os dias, e vem gente de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, de Filadélfia, amados irmãos, de Hierápolis, de Colossos, e essas pessoas ouvem Paulo pregar, e por eles são edificadas ali, e voltam para suas cidades, e igrejas são plantadas, porque Paulo, por espaço de 2 anos, pregava na escola de Tirano todos os dias, pregação da palavra durante 5 anos. Às vezes a gente reclama que a gente ouviu um sermão de 40 minutos. Certo dia, quando Paulo pregava em Troade, lá estava eu, ouvindo. Paulo começou o sermão às 7, e foi estendendo. Quando deu lá para meia-noite, eu caiu da janela. Mas a vida estava nele, e Paulo pregou até o amanhecer. 12 horas de pregação expositiva direto. O apóstolo Paulo era desse nível. E, amados irmãos, então nós vemos que a igreja é edificada pela palavra. Sabe por quê, irmão? Porque atrai a multidão? Porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra, amado irmão, que consola o seu coração quando você está desanimado. Mas é a palavra, amado irmão, que confronta o pecador quando ele está endurecido. Eu já li isso no livro de Lloyd Jones, irmão, também no livro de Stuart Wallach, e eu constato para você que é verdade. Há vezes, irmãos, em que nós estamos pregando a palavra de Deus, e nós vemos no mesmo momento o Senhor consolando e confortando alguém que está sofrendo em lágrimas, e no outro momento outra pessoa sendo confrontada com a cara de raiva, resistindo à palavra, porque na mesma hora Deus consola um e confronta outro. A pregação é um milagre, ela atrai a multidão, e nela Deus consola os aflitos e confronta os endurecidos, e Deus faz a sua igreja crescer por meio da pregação da palavra. Algumas décadas atrás, quando eu li um dos melhores livros de pregação que já foram publicados na história da igreja, eu vi uma pessoa contar que pessoas se mudavam
para a igreja, para a região da cidade de Omacarco, se mudavam de cidade, porque ele estava pregando expositivamente na Califórnia, e as pessoas se mudavam para a cidade dele, só para poder estar perto de alguém que pregava a palavra. A palavra tem esse efeito, irmãos. Eu, irmãos, fui incrédulo quando pastor lá em Brasília. Deus mandou um grupo de pessoas lá do Gama para a nossa igreja. O presbítero Cleverson tem noção do que eu estou falando, a Belinha também. Do Gama para o Guará dá uns 25 quilômetros. E esses irmãos vinham 25 quilômetros de manhã, voltavam para casa. 25 quilômetros à tarde, voltavam para casa. Eles andavam 100 quilômetros todo domingo para ouvir pregação da palavra. Eu fui falar com eles: irmãos, eu estou com dó de vocês. Eu não tenho condição de dar assistência lá, mas se vocês nem vierem de manhã e à noite, eu não entendo. Eles: pastor, nós não estamos nos sacrificando em nada. Para nós é um privilégio, pastor, sair da nossa casa cedinho, vir ouvir a pregação, voltar, almoçar em casa, vir à noite e ouvir a pregação. Para nós é um prazer. 100 quilômetros não são nada quando nós temos fome e queremos ser alimentados pela palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus faz, amado irmão. Ela move as pessoas, ela traz as pessoas, ela quebranta os corações, ela edifica as vidas, ela transforma, porque o próprio Senhor fala nesse livro. Enquanto a palavra está sendo pregada, o Senhor se levanta desse livro, caminha no meio da igreja e consola o seu coração, e abençoa você e atrai a multidão. A pregação da palavra atrai a multidão. Preste atenção, irmão. Toda igreja que viveu revitalização, reforma e reavivamento tinha a pregação no centro do culto, no centro da vida, no centro da igreja. Que na nossa igreja o Senhor atrai a multidão, amém, meus irmãos? Deus já tem enchido nossa igreja de manhã, porque Ele pode fazer também à noite, e como Ele quiser. Que o Senhor reavive a nossa igreja por meio da pregação da sua palavra, e que você tenha fome de ouvir pregação da palavra, que você não perca o culto, que você convide os seus amigos, que nessa igreja nós cresçamos sendo alimentados pela pregação da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. A pregação da palavra de Deus atrai a multidão. Mas qual o outro efeito da pregação da palavra? A pregação da palavra, além de atrair a multidão, ela também atrai oposição. Um outro efeito da pregação da palavra é que ela atrai a multidão, mas ela também atrai oposição. Versículo 45 eu lerei, a igreja lerá o 50. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Vocês os 50. Queridos irmãos e irmãs, se vocês têm acompanhado comigo todos esses sermões do livro de Atos, vocês vão ver que em quase todos os lugares em que a palavra de Deus se manifesta, vem forte oposição contra a palavra. Por que, amados irmãos? Porque a palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos, porque a palavra tem o poder de abrir os olhos dos cegos, porque a palavra tem o poder de libertar as pessoas da superstição e de uma religiosidade vil e falsa que escraviza as pessoas. Então, quando o evangelho chega, as pessoas são libertas da sua falsa religiosidade, amados irmãos. E sendo libertas dessa falsa religiosidade, agora elas vão dedicar os seus bens, sua vida e seu tempo para essa falsa religião. E o que aconteceu é que os judeus que gostavam do sermão de Paulo no sábado passado, agora se tornam os inimigos da pregação. Diz o texto para nós, irmãos, que eles viram as multidões e ficaram tomados de inveja. Eles disseram: nós estamos aqui nessa cidade há tantas décadas e essa sinagoga nunca ficou tão lotada. Esse cara está aqui uma semana, vem pregar, e esse negócio é isso, que história é essa? Eles ficam morrendo de inveja. Diz o texto. E Paulo pregava e ele falava: Jesus Cristo é o Senhor. Não é lá. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, não é lá, não, mas é que é. Imagina, irmão, Paulo pregando e eles contradizendo no mesmo tempo. Eu já vi o Ronaldo Dório contando isso, que ele pregava em Gana e falava: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Os feiticeiros atrás gritando: não é coisíssima nenhuma. E os crentes diziam: para de gritar. E ele disse que ele pregou um sermão de 5 horas. Ele pregava, os feiticeiros se opunham e os
Se alguém caminha no meio da igreja, eu fico doido, irmão. Eu perco o foco do sermão. Imagina o cara gritando atrás de mim. Amado irmão, a pregação, ela também recebe a oposição. E a oposição foi tal na vida dos apóstolos que o versículo 50 diz que esses judeus instigaram mulheres piedosas. Não é aquela piedade cristã, eram mulheres que obedeciam à lei judaica. Elas eram muito ricas, de alta posição, e eles influenciaram os principais da cidade e levantaram grande perseguição contra Paulo e Barnabé, a ponto de que eles foram expulsos do território daquela cidade. Irmão, preste atenção, não existe obra de Deus sem oposição. Todo lugar, se você está vivendo piedosamente, pregando o Evangelho de Jesus, você vai enfrentar oposição. Sabem por quê? Porque a pregação, além de libertar, amado irmão, do engano, da falsa religiosidade, a verdadeira pregação, ela vai confrontar o pecado do ser humano. E ela vai nos tirar do nosso status quo. Nós não podemos permanecer da mesma maneira em que estamos, depois que ouvimos uma pregação impactante, que é como um desfibrilador para a nossa alma. Ou nós mudamos, ou nós nos arrependemos, ou nós nos afastamos, amados irmãos. Não há possibilidade. Uma vez eu vi um grande teólogo dando uma palestra sobre Jonathan Edwards, e ele expressava justamente essa ideia, o seguinte: ou a pregação, meu irmão, te afasta de Deus, ou a pregação te coloca mais perto do inferno. Sabem por quê? Porque se você não se arrepende, você agora é mais indesculpável ainda, porque você ouviu e se opôs e não quis se arrepender. Então, se nós pregamos, irmãos, o Evangelho, esperemos a oposição. Nós vamos enfrentar, amados irmãos, o inferno, o diabo e o mundo inteiro. Eu gosto muito, irmãos, de história da igreja. E quando o Evangelho chegou na Coreia do Sul, irmãos, quando os missionários entraram pelo rio para a Península Coreana, foi espalhado, amados irmãos, um boato no meio dos coreanos que os missionários eram invasores estrangeiros. Os coreanos sempre tiveram medo dos chineses, dos japoneses que sempre invadiram, e os missionários entraram com amor para pregar a palavra. E quando eles entraram no rio, os coreanos, amados irmãos, se colocaram da direita e da esquerda e começaram a atirar contra o barco. E aí o missionário, amado irmão, que foi entregar a Bíblia, já tinha traduzido a Bíblia do coreano, ele desceu e levando bala, amado irmão, eles desciam e entregavam o livro na mão dos coreanos, o livro da palavra de Deus. Eles foram entregando a palavra, todos morreram. A Bíblia entrou na Coreia desse jeito, debaixo de perseguição. Mas na época do avivamento, aquelas Bíblias foram achadas. E aquele país experimentou um grande avivamento espiritual. E não foi vão o sangue dos mártires naquele país, porque o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Se você sofrer por causa da pregação, por favor, não retroceda. Jesus deu a vida na cruz por você. Se você for perseguido porque é cristão fiel e prega o Evangelho, permaneça firme. O Senhor assegurou a você que você enfrentará a oposição. Mas preste atenção em nome de Jesus. O Senhor disse que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos enfrentar muita oposição, mas o Senhor está ao nosso lado. E Ele sofreu tamanha oposição de pecadores por nós, para que nós tivéssemos perdão de pecados, livre acesso a Deus, vida eterna, alegria e paz. Se o seu Senhor sofreu oposição, você acha que você não vai sofrer? Um efeito da pregação é que ela atrai a multidão, mas ela também atrai a perseguição. Mas pastor, qual é um outro efeito da pregação? Um outro efeito da pregação, amado irmão, é que ela alcança os eleitos. Em primeiro lugar, então, ela atrai a multidão. Em segundo lugar, ela alcança a oposição, atrai a oposição. Mas em terceiro lugar, ela alcança os eleitos. Olhamos para o texto. Versículo de número 46, amados irmãos, até o versículo de número 48. Leamos responsivamente. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios. Vocês 47. Porque o Senhor determinou, Deus
Todos comigo, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Louvado seja Deus. Eles então, irmãos, disseram aos judeus: vocês tinham que ouvir primeiro, mas vocês se acham indignos da vida eterna. Então, nós agora vamos pregar para os gentios. E citam profecia bíblica do Antigo Testamento, eles fazem tudo com base na Bíblia. E aí, irmãos, os gentios, quando eles falam, agora nós vamos para os gentios que sempre se creram desprezados, que sempre tinham os judeus num nível superior, espiritualmente falando, eles disseram: imagina a frase, agora nós não vamos falar para vocês, vocês não querem a vida eterna? Nós vamos para os gentios, mais do que a torcida no Brasil, se tivesse sido campeão ou não, irmão, eles vibraram. E aí então, eles pregaram o Evangelho. O texto diz algo maravilhoso, no versículo 48: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. É impossível não crer na doutrina da eleição, amado irmão. Sabemos nós por quê? Porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. E morto não fala, morto não anda, morto não dialoga, morto é morto. Se o morto estiver aqui e eu falar: morto, levante-se, ele não vai se levantar. Ele só vai se levantar se o Senhor Jesus disser: morto, eu te mando, levanta-te. E amado irmão, todo homem nasce morto espiritualmente. Ninguém pode vir a Cristo por si mesmo. Um homem só pode crer se Deus o tiver escolhido antes da fundação do mundo. Então, se você está aqui e creu em Jesus, preste atenção, você só creu porque Deus soberanamente te escolheu. Paulo diz em Efésios 1, de 3 a 6, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Glória a Deus por essa maravilha. Louvado seja o Senhor mesmo, meu irmão. Meu irmão, se você está aqui e creu em Cristo Jesus, é só porque Deus soberanamente te escolheu. Deus não te escolheu porque sabia que você ia crer, não. Você só crê porque Deus decretou que você iria crer. E amado irmão, você só creu por causa da obra soberana de Deus. E talvez você me diga: pastor, mas não é injustiça, pastor. Uns são eleitos, outros não são. Meu irmão, é o seguinte: se Deus pegasse todo mundo, botasse num saco e jogasse no inferno, ninguém tinha que dizer que era injustiça. Porque Deus tinha que dar o inferno para todo mundo que nós o ofendemos. Se Ele soberanamente resolveu, por razões dele, porque não há nenhuma razão em nós, tirar alguns dos sacos e disse: eu vou ser misericordioso com vocês. Isso não é injustiça, isso se chama graça e misericórdia. Nós não sabemos quem são os eleitos, graças a Deus por isso. Então, meu irmão, se você crê em Jesus, é porque Deus te escolheu. Então entenda que Deus amou você antes que o mundo existisse. Isabelle, você já parou para pensar que o Senhor pensou em você antes que o mundo existisse? O Senhor amou você antes de criar o planeta Terra. Que você é uma das pessoas mais amadas da Terra. E porque o Senhor amou você antes da fundação do mundo, ninguém tira você, Isabelle, das mãos do Senhor Jesus. Você já entendeu o tamanho desse amor, minha filha? Como é que nós podemos dedicar a vida a qualquer outro? O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, irmãos, que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele decidiu que seu filho ia morrer por mim antes da fundação do mundo. O amor de Deus por mim e por você é eterno. Não existe amor maior do que esse. Então, se Deus te escolheu, mandou Cristo para morrer por você e te redimiu, meu irmão, entregue-se totalmente ao Senhor. Porque se você creu, você só creu porque foi destinado para a vida eterna. Louvado seja Deus. Essa doutrina deve nos levar a adorar e a exultar no Senhor.
e a consagrar a nossa vida a Ele, porque Ele nos amou antes que o mundo houvesse. Deu seu Cristo por nós e vai se glorificar em nós cada momento da nossa vida. Louvado seja Deus, a pregação alcança os eleitos. Se você está aqui, é porque você é um eleito, e que Deus use a sua vida e a nossa igreja para alcançar centenas e milhares dos seus eleitos, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse mundo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Louvado seja Deus. Que bênção, irmãos, é a pregação da palavra. Você já parou para pensar, irmão, que a mesma palavra que disse haja luz está aqui, e que rumos de eternidade são tomados depois que pessoas ouvem essa pregação tão poderosa? Esse momento une o céu e a terra, é glorioso demais. É por isso que, em último lugar, o texto diz a mim e a você que o último efeito da pregação é que a pregação alegra o coração. A pregação alegra o coração. Versículo 49 diz: e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. A partir do 51, e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, 52, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção maravilhosa, irmãos, é ver que a palavra de Deus se espalhou por toda a região de Antioquia da Pisídia. E mesmo com os judeus expulsando os apóstolos, eles fizeram como os judeus, eles bateram os pés, irmãos, sacudiram os pós dos pés e disseram: nós estamos livres do sangue de vocês, e foram para Icônio. Mas eles foram para Icônio, mas a igreja ficou lá. E a Bíblia nos conta, irmãos, que os discípulos, aqueles que tinham crido, contrariando a atitude dos judeus e a própria saída dos apóstolos, eles não só estão com alegria, mais ou menos na metade, mas eles estão locupletados. Eles estão, amados irmãos, lotados, eles estão transbordantes de alegria. É como um copo que transborda, eles transbordam da alegria e da presença e da unção, do poder do Espírito Santo. A pregação da palavra, irmãos, vem para trazer grande alegria. Você lembra quando Filipe pregou em Samaria, houve um grande avivamento? O texto diz que havia grande alegria naquela cidade. Irmão, quando a pregação do Evangelho vem e transforma o coração do pecador, a alegria inunda a alma. Você que vivia com a consciência culpada, você que vivia cabisbaixo, você que sabia que merecia o inferno, você que não tinha esperança em si mesmo, de repente recebe a notícia de que você não deve nada, está tudo pago, que você não só não vai ser preso, mas vai ser recebido no palácio do rei com grandes honrarias e foi adotado como membro da sua família. Que bênção maravilhosa, que bênção gloriosa, saber que eu sou amado, que eu sou eleito, que eu sou redimido, que eu sou perdoado, que eu sou justificado, que eu fui adotado, que eu fui reconciliado, que eu estou unido espiritualmente a Cristo, que das mãos do Senhor nunca ninguém me arrebata, que eu tenho um lugar garantido nos céus, que Deus promete andar comigo todos os dias, dizendo: não te deixarei, jamais te abandonarei, que Deus fala comigo na sua palavra, dirige cada passo da minha vida, conduz a minha existência e me enche da presença gloriosa do seu Espírito Santo. Irmãos, eu entendo o tamanho da salvação que tenho e as bênçãos maravilhosas que recebi, eu tenho que transbordar de alegria. Eu não posso olhar para as circunstâncias, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo e cheio da alegria do mesmo. Quando você entende o amor de Jesus por você, e quando você entende o tamanho da salvação que recebeu, você vai ser cheio de alegria, mesmo no meio de grande tribulação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos, que o Senhor te enche de grande alegria hoje. Irmão, é tanto assim que quando a gente ouve pregação abençoada, às vezes você vê a igreja, quando termina de ouvir pregação abençoada, ela sai feliz. Os irmãos conversam uns com os outros, cumprimentam o pastor na porta, às vezes de manhã, à noite agora faz frio, mas ficam batendo papo na porta, até os diáconos falam: pastor, fala para os irmãos tomarem cuidado, ficam conversando aqui muito na rua, mas o povo sai alegre, sai feliz, sai alimentado.
Agora, eu não sei se você já foi numa igreja onde a pregação é fraca, onde a pregação é ruim, onde você não sai alimentado com nada. Você já viu essa cena? É uma das cenas mais tristes, irmãos, que eu já vi na minha vida. As pessoas abaixam a cabeça, saem sem graça, elas saem lamentando. Elas trazem um visitante, elas pedem desculpa. Me desculpe, eu não sabia que o pastor ia falar sobre esse assunto. Elas saem tristes. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus alegra o nosso coração. Termino esse sermão lembrando do maravilhoso Salmo 19, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são todos igualmente justos, são mais desejáveis do que muito ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é o bem mais precioso que você tem. Então, meu irmão, ame esse livro, estude esse livro, coma este livro, leia-o todos os dias, guarde-o no coração, encha-se da presença dele, creia no Senhor e Salvador que ele apresenta. Esse livro mudou nações, mudou reinos, mudou famílias, mudou vidas e continuará mudando até o dia da vinda do Senhor. Que nessa igreja, tal como foi o seu propósito desde o início, por isso esse púlpito está onde está, que a palavra de Deus seja o centro de tudo, que o Evangelho seja pregado, que pecadores sejam salvos, que vidas sejam reavivadas, que famílias sejam restauradas, que pessoas sejam capacitadas, que a cidade seja mudada por meio da pregação da palavra. Que Deus nos encha de amor por Ele, pela Sua palavra, e que nós nos disponhamos para ser uma grande bênção em Sua mão. Que nessa igreja nós alcancemos a multidão, vençamos a oposição, alcancemos os eleitos e vejamos grande alegria como fruto da intervenção de Jesus, que fala na Sua palavra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.